fazer uma pergunta para você, que essa pergunta foi me feita há um tempo atrás, e queria que a gente raciocinasse nela. Quem decide nas nossas decisões? Quando temos que tomar uma decisão, quem é que decide? É a nossa razão ou a nossa emoção? Quem pode responder aí? Na hora que tem que tomar uma decisão assim, de imediato, quem é que decide por você? É a tua razão? Você decide baseado na tua razão ou na emoção? Quem se conhece aí para saber como você decide um determinado assunto, uma questão, algo que tem que ser em segundos para tomar uma decisão? Quem decide assim, que vai naquela emoção do momento ou que vai pela razão? Eu me conheço, eu sou colérico e emotivo. Quem já fez esse teste, quem não fez, procure fazer. É muito bom para você saber como você decide as suas coisas. E na maioria das vezes eu decido na emoção, para depois raciocinar. O que eu estou fazendo o meu treinamento é tentar decidir na razão. Porque quando nós decidimos algo dentro da razão, nós decidimos isso pensando, imaginando o impacto que aquela decisão vai ter no futuro. E quando a gente decide na emoção, você fala o que não deve, faz o que não quer e depois só se arrepende, certo? Daniel capítulo 1, porque a razão, na verdade, é a nossa capacidade humana, que permite chegar a conclusões concretas e decisas. E a emoção não, ela é associada ao temperamento. Então quando você decide algo na emoção, você faz coisas que não deveria e depois apenas se arrepende. Daniel capítulo 1, do 1 ao 16, primeiramente, diz assim, só que eu vou pegar só alguns pontos. Daniel 1:4 diz assim, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio. Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Versículo 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 12. Experimenta-te, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Quem não conhece essa história? Quem não conhece o que se passou? Nabucodonosor invade Jerusalém, leva cativo, e dentre aqueles que levou cativo, recolheu algumas pessoas para que pudesse servir no palácio. Vamos colocar aqui de uma forma bem interessante. Quando você está servindo alguém, e esse alguém te apresenta algo que é muito bom, aparentemente, nós temos que decidir entre a razão e a emoção para tomar aquela decisão. Eu tinha acabado de chegar a Portugal, já tinha trabalhado numa empresa, tinha tido frustrações, e fui trabalhar para um patrão, fui servir aquela pessoa, ele era o patrão, ele era a pessoa que estava comandando tudo. E à medida que eu ia servindo, trabalhando com ele, colocando as experiências que eu tinha, eu vi que ele sozinho tomava conta de 13 funcionários, tinha 4 carros, 4 motoristas e tudo, e eu comecei a auxiliá-lo a tomar conta dessas coisas. Assim que ele viu que eu estava auxiliando ele a tomar conta, assim que ele viu que eu estava dando a cara a tapa à frente, ele me oferece o quê? Ele fala assim, olha, por que você não quer ser o segundo no comando comigo na empresa? A gente vai abrir um estatuto, vou firmar a mesma empresa, você assina os documentos comigo, você vai ser o segundo. Eu pensei na emoção ou na razão? Todo ser humano ele tem necessidade de ser aceito. Ele quer ser reconhecido de alguma forma. E quando nós temos essa necessidade, nós que somos coléricos, nós temos que ter esse cuidado. Na emoção eu falei o quê? Não, pera lá, segundo no comando, acabei de chegar na empresa, posso gerir isso aqui como eu acho que deve ser, e tenho ideias boas e vai crescer. Mas eu não raciocinei quem era aquele patrão. Eu não raciocinei como ele já tinha gerido os negócios dele antes, como estava a empresa em que ele estava me chamando para entrar com ele. Eu não ouvi os funcionários para ver o que falavam dele. Eu tinha 2 meses com ele apenas. Mas parece que assim que eu fiz assim com ele, assim, tá, irmão, eu aceito isso aí, é nós na fita. Parece que quando eu fui naquela emoção, aquele calor, no segundo dia que eu cheguei, botei o pé lá, parece que meus olhos abriu assim. Parece que meu ouvido destampou. Só vi o pessoal reclamar, que droga, que isso, que aquilo. Eu falei assim, gente, o que eu fiz, meu? Todo mundo começou a me olhar torto.
E eu querendo ajudar o pessoal, querendo ir aí. Daqui a pouquinho acaba uma obra. Daqui a pouquinho a outra, a pessoa sai e não quer saber mais da obra. E a empresa começa... Daqui a pouquinho eu vejo que ele está cheio de dívidas. E começa a tentar renegociar todas as dívidas dele. Daqui a pouquinho meu nome está embaralhado no meio. Porque eu decidi na emoção. A Bíblia não fala que só Daniel e os 3 foram levados cativos. A Bíblia fala que foram uma renca, uma porcentagem dos nobres da linha real. Mas aqui relata-se que Daniel, no seu coração, ele não quis se corromper. Ele não aceitou. Quando te é proposta uma mesa diante de ti, quando você toma uma decisão na razão, você para e olha e fala assim, olha, por mais que isso é legal, eu não quero me contaminar com isso, eu quero ser diferente. E eu acredito até que os amigos dele ali na hora falaram, cara, nós vamos ser tratados aqui como tal, mas nós não vamos perder a nossa fé e tudo. Mas Daniel falou assim, não, vamos cá, vamos segurar um pouquinho a onda. Nós temos essa capacidade para fazer isso? Se você se conhece e sabe que toma decisão baseado na emoção, como eu às vezes tomo, e treino a cada momento para isso, começa a reconhecer que nós tomamos decisões baseadas na emoção. Assim sou eu. Quando eu tomo decisão baseada na emoção, a minha esposa é o meu termômetro. Ela já começa a falar assim, olha, é isso mesmo que você quer? Olha, tem certeza que é assim mesmo que vai ser? Se ela fala essas palavras, eu já... Pera lá, deixa eu ter certeza aqui de uma coisa, deixa eu olhar os pós e os contras. Quem é o nosso termômetro na nossa vida? Quem é que está conosco, que pode nos ajudar? O Espírito Santo. Quando tomamos uma decisão, falamos assim, Espírito Santo, é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Lá na frente eu ainda vou estar te agradando? Lá na frente eu ainda vou estar contigo? Andando do meu lado? Será que lá na frente o Senhor vai olhar para mim e falar assim, olha, esse camarada aí, essa mulher está me deixando alegre. Está me quebrando as expectativas. Porque Ele conhece nós. Ele sabe até as decisões que nós vamos tomar. Mas Ele prefere ouvir da nossa boca isso. Porque você sabia que nós temos a decisão de amar a Deus ou não? E quando nós decidimos amar, abrimos a porta do nosso coração, Ele entra para dentro de nós? Daniel aqui, ele decidiu, ele falou assim, ó, resolveu Daniel firmemente, decisão consciente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Ele decidiu no coração dele, falou assim, não, eu não quero isso. Ainda propôs uma coisa que seria louca, água e legumes apenas. Parece que não. Mas Deus tem a capacidade para fazer algo diferente na sua decisão. Quando nós agradamos a Ele. De que forma nossas decisões estão agradando ao Senhor? Mesmo tendo todos os requisitos citados, não foram todos a tomar essa decisão. Porque o versículo 4 diz assim, ó, jovens com nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, tinham que ser pessoas capacitadas para algo. Vamos colocar que eu sou um empresário e quero colocar alguém para trabalhar para mim. Eu vou botar um requisito para aquela pessoa. Vamos colocar aqui na equipe de som, vamos lá, vamos colocar aqui na igreja. De repente fala assim, eu preciso de um baterista aqui, mas esse baterista tem que ser empenhado assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que cumprir essas regras para tocar na bateria. Pelo menos tem que estar dentro do padrão que ele segue. Vamos colocar que o Arthur vai colocar alguém para tocar com ele aqui, ou que vai substituir ele. Vai falar assim, olha, você tem que ensaiar desse jeito, tantas horas, tocar dessa forma. Essa é a linhagem que a gente segue. Porque senão vem outro e faz bagunça. Então tem que estar dentro de um requisito. Dentro desse requisito, Daniel não se contaminou. Então não era qualquer pessoa. Ele poderia muito bem chegar lá e falar assim, não, eu tenho tudo isso aí que vocês estão pedindo, e cara, eu vou aproveitar isso aqui ao máximo. Eu vou servir, meu Deus, mas eu vou aproveitar o que tem para aproveitar aqui. Mas a decisão de Daniel e daqueles que estavam com ele fez a diferença. O sentimento, eu anotei aqui essa frase, deve ser, o sentimento é uma emoção consolidada. A emoção é passageira. Quando evolui, torna-se um sentimento. Aí o exemplo dela é a raiva. Você não sente raiva por uma pessoa simplesmente porque você sente. Algum dia alguém fez alguma coisa e você naquela hora se irou. Se você liberar o perdão ali, escolher decidir liberar o perdão naquele momento, não se torna um sentimento de raiva. Mas se você vai para casa amargurando aquilo, nossa, fulano fez isso comigo. Não, mas eu vou me vingar. Não, mas desse jeito não fica. Não, aí aquilo vai gerando, vai ganhando corpo, vai firmando, e aí se torna um sentimento. E quando se torna um sentimento, toda a sua decisão baseada com aquela pessoa, com aquela situação, você vai ter uma decisão errada.
Porque está baseada num sentimento que você teve por não liberar o perdão. Provérbios 3, 5 e 6, alguém abre aí para ler para nós. Versículo 17 do capítulo Daniel 1, enquanto alguém abre Provérbios 3, 5 e 6, diz bem assim: Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Quem pode ler Provérbios 3, versículos 5 e 6? Confia no Senhor de todo o teu coração. Quando Daniel resolveu não se contaminar e tomou aquela decisão baseada na razão, ou seja, num pensamento firme, pensando nas consequências futuras, as bênçãos de Deus vêm em cima dele. O que acontece conosco quando tomamos decisões baseadas na razão? Quando tomamos consciente daquilo que estamos falando? Deus nos vai capacitar a fazer aquilo que nós desejamos, conforme Ele quer. Quando eu tomo uma decisão de não errar, quando eu tomo uma decisão de seguir ao Senhor verdadeiramente, quando eu tomo uma decisão, mesmo na escola, no trabalho, de não falar uma mentira naquele momento porque alguém perguntou alguma coisa, Deus honra. Deus te dá a capacidade para resolver situações. Deus te coloca em níveis que nós não nos achamos capacitados. Veja que uma única decisão consciente, porque a decisão consciente que nós tomamos, como eu disse, nós temos que nos conhecer. E quando nos conhecemos, nós temos que começar a ver qual é o temperamento que nós temos. Então, eu sei qual é o meu temperamento, e eu tenho meu termômetro. Você tem que saber qual é o teu temperamento, e tem que ter o teu termômetro, para medir qual é a tua decisão que você vai tomar. Quando nós tomamos decisões na presença do Senhor, falando assim, Espírito Santo de Deus, como eu vou agir neste momento? Como eu estou me sentindo agora? Você quer ver uma coisa importante? Que é muito simples. Não negar quem você é, aonde quer que esteja. E muitas vezes nós negamos quem nós somos. Na parte jovem, negamos na escola, quando somos jovens. Que ninguém quer dizer que é cristão, que serve ao Senhor. Porque na hora que está a turminha da bagunça lá, ninguém quer falar, não, isso é errado, não vamos fazer isso não. É poucos que na escola faz a diferença. Eu conheci uma menina que fazia diferença na escola, que ganhou amigos da escola para o Senhor. Mas eu também sei o que ela sofreu. O nome dela era Rebeca. E eu sei onde ela está hoje, como ela está hoje. Saiu daqui, foi para o Brasil, a família dela teve que ir. Chegou lá, trabalhou logo na Caixa Econômica Federal, passou no concurso assim, mas em todo momento, qualquer testemunho que ela dava na igreja em relação à escola, ela sempre falava que estava puxando os amigos para orar, ou que estava evangelizando um amigo, ou que falava de Jesus para o outro, ou que ela não negava quem ela era. E muitas vezes, conversando com ela, poucos momentos que eu tive, eu falei assim, gente, às vezes nós achamos que isso é tão difícil de fazer. Mas isso é algo que já é dentro de nós. Quando deixamos o Espírito Santo de Deus nos conduzir, não importa para que lugar nós formos levados, nós não vamos querer ser igual àquele lugar. Nós não vamos querer ser quem nós não somos. Nós tínhamos aqui Daniel, Misael e Azarias. Você imagina o que é chegar lá, ver tudo aquilo e falar assim, agora nós estamos aqui de Jerusalém, mas nós estamos na Babilônia, esse lugar é esplêndido, e nós vamos aqui sermos quem somos, mas vamos reinar nesse lugar aqui. Não. Nós somos servos do Deus Altíssimo, nós não queremos nos contaminar, testa-nos, porque o nosso Deus tem poder, e se for da vontade dele, nós não vamos se misturar aqui. E quando tomaram essa decisão de ser quem eles eram em Jerusalém, também na Babilônia, Deus os honrou. Faz um teste essa semana. Ser quem você é aqui, em casa, na escola, com os amigos, seja a mesma pessoa por um dia. Se nós somos essa mesma pessoa, ok. Se às vezes não somos, tenta ser essa pessoa por um dia. Bota assim, hoje eu vou ser igualzinho eu sou na igreja, em casa. Igualzinho eu sou em casa, na escola, no trabalho. Tenta ser a mesma pessoa. Se você ouve alguém falar alguma coisa errada, você fala assim, não, eu vou orar por você hoje. Se você ouve alguém falar de problema, você fala assim, não, eu vou orar. Você confia que Deus pode tratar disso? Ah, eu não acredito em Deus. Não, mas eu acredito, eu vou orar por você então. Consegue ter essa fé? Porque eu e minha esposa temos essa experiência de uma pessoa chegar chorando perto de nós, a gente olhar e falar assim, não, eu posso orar por você?
E a pessoa simplesmente vai assim, olha, pode. E chorar perto da gente. E às vezes querer abrir mesmo o coração e falar tudo. Porque a integridade tem que estar dentro de nós. Nós não devemos tomar decisões baseadas apenas em emoções. Eu estou falando isso com os irmãos porque Deus falou muito forte comigo. Capítulo 2 de Daniel, versículo 12 ao 17 diz assim: então o rei muito se irou e enfureceu. Eu não vou ficar lendo a história porque vocês conhecem. E ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto do rei, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e os seus companheiros, para que fossem mortos. Versículo 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus dos céus sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Quando nós temos decisões tomadas na razão, e essa razão que eu coloco aqui, eu coloco ela sendo o Espírito Santo de Deus, porque quando a gente vai fazer algo errado e aquela voz vem no nosso ouvido e fala assim, será que isso está certo? Você está tomando a decisão certa? Você sabe que isso não é correto. Quem já teve essa experiência? Eu já tive. E você às vezes ir fazer alguma coisa simples que fosse, mas dentro da sua cabeça eu via aquela voz assim, tem certeza disso? Você sabe que não pode. Me diz para mim, não é o Espírito Santo de Deus falando contigo aí? Na sua consciência? Não é a razão dizendo para você não fazer aquilo? E mesmo assim a gente desobedece? Porque queremos ser aceito? Porque queremos ser reconhecido pelos olhos humanos? Será que não é? Será que a gente não está dando ouvido certo a quem deveríamos dar? E quando ele toma essa razão, ele sabe desse decreto do rei, ele vai até o rei e peça, rei, olha, me dê um tempo para que eu possa pedir a meu Deus isso. A interpretação dos sonhos, não mate agora ninguém. Quando tomamos a decisão baseada na razão, quando ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus, sabemos quem nós somos, as nossas decisões salvam vidas. Salvam vidas. Sem você saber, está salvando a vida de quem está à tua volta. Às vezes por uma decisão tomada. Qual foi o termômetro dele ali? O sentimento às vezes de medo. A morte ia chegar. Ih, vai matar todo mundo. Mas por quê? Espera lá, não, eu posso fazer algo de diferente nisso. Eu posso fazer a diferença agora. Eu tomo essa decisão. Outra coisa que nós devemos ter. Devemos saber quem são pessoas que podem, junto conosco, batalhar, guerrear uma guerra espiritual. Quem você hoje pode contar, que você pode pegar o telefone e ligar e falar assim, olha meu querido, eu estou passando por essa decisão. Porque Daniel não chegou para eles e falou assim, gente, ó, vamos orar que Deus vai me revelar um sonho aí qualquer. A Bíblia diz que ele contou. Olha, o rei fez esse decreto, vamos todos morrer, nós precisamos trabalhar em cima desse projeto. Quem é que a gente pode pegar o telefone e falar assim, olha, minha casa está desse jeito, eu preciso de oração para resolver isso, e eu tenho que ter a resposta ainda essa semana. Que isso não seja só o pastor, que a gente não venha olhar só para Tamara, porque são missionários enviados. Porque se nossas decisões são tomadas na base do Espírito, se a nossa conduta diária é uma conduta de um servo do Senhor, as pessoas vão estar olhando para nós e vai falar assim, não, eu posso ligar para a Joana, porque eu sei que eu e ela, nós vamos... Não, eu vou ligar aqui para o Arthur, porque o Arthur, nessa situação, ele pode me ajudar. Não, eu vou ligar aqui para o Nair, porque nessa situação, eu e ele, nós vamos batalhar junto. Decisões baseadas na razão podem mudar a vida de quem está à nossa volta. Quando eu deixo Deus tomar a minha vida, quando eu deixo o Espírito Santo de Deus me guiar, quando Ele fala comigo, quando o Espírito Santo de Deus está falando ao meu ouvido, eu consigo, então, perceber a quem eu posso ajudar. Eu consigo perceber de que forma eu vou agir para que Deus possa me usar. E aí eu vou fazer mais uma pergunta. Como, neste momento, você acha que pode ajudar alguém? Existe alguém que você conhece alguma situação que abriu para nós alguma situação da vida dela, mas que no momento a gente não estava raciocinando com a razão, não soubemos o que falar na hora, mas que agora o Espírito Santo faz te lembrar e você fala assim, não, eu preciso falar com essa pessoa ainda hoje. Eu preciso, Senhor, de uma solução para dar uma resposta àquela pessoa ainda essa semana. Se você tem algum caso assim, se você tem alguém que já conversou com você esse mês, essa semana, e contou algo da vida dela, que você fala assim, não, Deus é poderoso, Deus vai ajudar, mas não tomou uma decisão de falar assim, eu vou
pegar essa guerra para mim. Porque se chegou até meu ouvido é porque eu tenho capacidade de orientar. Eu aprendi que tudo que chega ao nosso ouvido, tudo que chega à nossa visão, é porque Deus nos permite a ter capacidade de ajudar. Deus não vai fazer chegar até a tua visão e até a tua audição alguém que fale alguma coisa para você falar simplesmente assim, não, Deus é poderoso, Ele vai, olha, não, vamos estar orando sim. E você vai para casa, vira as costas, vai fazer comida, vai limpar a casa, vai trabalhar e esquece daquele assunto. Quando a situação da morte dos magos chegou no ouvido de Daniel, ele prontificou-se ir ao rei e falar assim, rei, não mate ninguém ainda não. Não tire a vida, porque a vida não pertence ao homem. Joga isso aqui, ó, nas minhas costas. Me dê um tempo para que eu vá falar com o meu Deus e Ele possa te dar a tua resposta. Quantas vezes nós fazemos isso por alguém que chega, por um vizinho nosso? Quantas vezes nós fazemos isso por alguém que chega perto de nós a contar algo? E fala assim, Senhor, eu ouvi isso de fulano. Senhor, chegou isso até a meus ouvidos. Me ajuda agora a enfrentar. Esses dias chegou no meu e-mail, de um site evangélico Oração, pedindo oração por uma família, daquele lado onde tem os atentados. Eu li o e-mail, estava passando os e-mails todos, e simplesmente deletei. E passado um tempo, começou a vir assim, foi a decisão correta? Agora eu não tenho o nome da família, agora eu não tenho os detalhes da oração que foi pedido. E eu orei por uma família apenas, mas sem saber o nome, sem saber qual é a razão do motivo da oração, sem saber o que estava pedindo ali. Porque eu tomei uma decisão baseada apenas na emoção. Vi a caixa de mensagem cheia, passei o olho, selecionar tudo e deletei. E quando você acaba de deletar, você fala assim, nossa, cara, tinha uma mensagem importante ali no meio. Mas chega aos nossos ouvidos todos os dias, situações em que nós podemos fazer a diferença. E qual é a decisão que estamos tomando em cima delas? Decisão de ser servos do Senhor mesmo e demonstrar isso sem querer se aparecer, demonstrar isso nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Lembra que a mensagem, quando ela é ministrada, ela fala primeiro conosco? E eu tenho o hábito de falar daquilo que Deus tem falado comigo, daquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Para mim, eu me conheço. Sei que sou emotivo. Sei que às vezes faço coisas e depois me arrependo. E logo eu fico, Senhor, por que disso? Porque eu dessa vez não me controlei. Porque dessa vez eu não ouvi. E eu vou pedindo a Deus para me mudar a cada dia. A cada instante. Por já saber. E o Espírito Santo de Deus fala comigo o seguinte nesta manhã. Qual é a decisão que estamos tomando? Baseada em quê? Na voz que Ele está falando conosco? Ou simplesmente nas nossas emoções? 1 Coríntios 10, 31. Para a gente fechar. Quer comer, ou quer beber, ou quer fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. O que eu quero dizer com isso? Toda decisão tomada com prudência, ela tem um impacto. E ela tem que ser bem calculada. Por isso, qualquer coisa que eu faço, se dentro de mim é para a glória de Deus, tudo que está à minha volta e tudo que eu decidir vai ser para a glória dele. Sendo tudo para a glória dele, todos que estão perto de mim serão atingidos e serão beneficiados com isso. O que eu quero dizer? Aqueles sábios todos iriam morrer pela mão de Nabucodonosor, porque não conseguiam interpretar o sonho. Mas como Deus capacitou Daniel, porque lá atrás Daniel falou assim, eu não quero me contaminar, porque eu sei que é quem eu sirvo. Por Daniel ter feito aquela decisão, Deus capacitou ele de tal forma que a decisão que ele tomou salvou a vida de todos aqueles homens que se diziam sábios. E não só isso, a Bíblia fala que o rei se prostrou diante de Daniel e ainda declarou que o Deus de Daniel era o Deus dos deuses. Era maior que todos os deuses. Então, quando nós tomamos uma decisão baseada em honrar a Deus, as pessoas reconhecem o Deus que nós temos através da nossa vida.